graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez em comunidade, em corpo de Cristo, em igreja, para adorar o Senhor e o conhecer, adorar em conhecimento, adorar com entendimento, conhecendo a Jesus a partir da palavra dele, porque afinal foi para isso que eu e você nascemos. Nós nascemos para conhecer o Senhor e o tornar conhecido, e só tornamos conhecido aquele que conhecemos. Então é para isso que nós estamos aqui, para conhecer quem Deus é e para quando a gente sair daqui ter só conhecimento. Para quê? Para a gente praticar, porque é aí sim que a gente vai estar mostrando que a gente conhece o Senhor. Amém? O título dessa ministração é Como Responder ao Chamado de Jesus. Sabe, é uma história muito conhecida, é quando Jesus chega para Pedro e para o seu irmão e fala assim: vem que eu vos farei, sigam-me que eu vos farei pescadores de homens. Quando ele chega para Levi, que estava colhendo os impostos, coletando os impostos, e ele fala assim: vem, siga-me. E eles largaram tudo e o seguiram. E hoje Jesus também nos chama para o seguir. E a gente vai saber hoje como responder ao chamado do Senhor, como responder a esse chamado de seguir a Ele que nós estamos recebendo. Amém? Vamos abrir em Lucas, capítulo 9. Lucas é o terceiro evangelho. Você vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, e Lucas é antes de João. Lucas, capítulo 9, a gente vai ver algumas pessoas que foram chamadas pelo Senhor, foram chamadas por Jesus, e como eles responderam a esse chamado. E a gente vai saber o que fazer e o que não fazer. Amém? Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu os seguirei aonde quer que vá. Versículo 58. Jesus respondeu: as raposas têm tocas aonde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar onde recostar a cabeça. Versículo 59. E a outra pessoa disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Versículo 60. E Jesus respondeu: deixe com que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Versículo 61. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe primeiro, antes eu despeça da minha família. Versículo 62. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos entregar esse momento ao Senhor e pedir para que Ele nos torne sensíveis para ouvir a voz de Deus, para entender a palavra e praticar ela. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença esse momento, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora, vem invadindo o lugar onde essa pessoa está, Senhor, com a Tua atmosfera. Vem agindo, Senhor, em nome de Jesus na vida dela. Vem trazendo a Tua glória sobre o lugar onde ela está, Senhor. Vem retirando toda a distração, todo o sono, Senhor, todo o cansaço, Senhor, toda a apatia. E que venhamos ter prazer nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos Te conhecer hoje aqui. Que não seja eu, não seja a palavra que eu preparei, mas possa ser o Senhor. E que venhamos Te conhecer verdadeiramente, andar nos Seus caminhos, andar nas Suas veredas e responder ao Seu chamado da maneira certa. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém? Então aqui teve 3 casos. 2 se falaram: Jesus, eu quero te seguir. E o outro, Jesus chamou ele. E primeiro a gente vai ver o primeiro caso, que está no versículo 57, que diz assim: enquanto andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que vá. Versículo 58. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Então, primeiro, esse homem não foi chamado por Jesus, mas esse homem se convidou a seguir Jesus. Esse homem falou: eu quero te seguir. E sabe, Jesus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe que se a gente tentar pela força própria, a gente vai conseguir até um limite, porque eu e você não somos limitados. Se a gente tentar fazer algo por força própria, a gente vai conseguir, até o dia que a gente já cansou, a nossa força já acabou e a gente não vai conseguir mais.
Por exemplo, você pode pensar, olha, eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar bem. No primeiro dia, ok, maravilhoso. No segundo dia, você vence as tentações, mas continua. No terceiro, no quarto, no quinto, na primeira semana, vamos falar até a segunda, a terceira. Chega num dia que você tem um dia estressante, se você é mulher, você tava de TPM, e aí o que você faz? Você chuta o balde, e aí você vai lá, come uma pizza, come um brigadeiro, toma um litro de refrigerante, você se esbalda, e aquilo acontece por quê? Porque você foi com a sua força própria fazendo exercícios, você foi com a sua força própria fazendo a sua dieta, e a sua força própria vai acabar uma hora e você não vai conseguir continuar ali. E é exatamente isso com Jesus. Se nós não conhecemos a Jesus de verdade, entendemos o chamado que ele tem para nós, que ele nos amou muito antes mesmo de amar a Deus, então se a gente está se convidando sem entender o chamado dele pra gente, quer dizer que a gente ainda não encontrou o amor de Deus, ainda não foi alcançado pelo amor de Deus. Então a gente não conhece nada do Evangelho, porque o Evangelho é sobre um Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus viu que nós éramos pecadores, que nós precisávamos de um Salvador, porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus viu que nós precisávamos de um Salvador e mandou Jesus para morrer e ressuscitar. E ali pagando os nossos pecados e levando as nossas doenças sobre ele. E quando a gente entende o amor de Jesus, de Deus, que é esse ato de se entregar, de se doar, a gente entende que ele foi o nosso Salvador. A gente entende que ele fez o que nós não conseguiríamos fazer, nem por toda a força própria do mundo, nem que a gente fizesse desse nosso corpo, a gente não conseguiria, sabe? É algo que nenhum ser humano, ninguém além de Deus era capaz de fazer. E Deus fez e nos amou, e por causa que a gente encontra esse amor, a gente é encontrado, na verdade, por esse amor, a gente entende o que Jesus fez por nós, e a gente, em resposta a esse amor, a gente começa a amar a Deus. Então não tem como a gente amar a Deus sem entender o amor dele primeiro. E aqui foi exatamente o que esse homem fez. Ele ainda nem tinha conhecido Jesus e queria seguir ele. Então se ele queria seguir ele, por quê? Porque ele viu em Jesus alguma coisa que ele teria em troca. Tanto que a resposta de Jesus, ele fala, as raposas têm um lugar onde dormir, as aves têm o seu ninho, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não tenho lugar. Ou seja, quando a gente busca a Deus só pelo que ele pode nos dar, por bênçãos, por riquezas, por um cônjuge, por um emprego, por uma promoção, a gente não vai conseguir encontrar Jesus. Por quê? Porque o nosso principal motivo de ir até Jesus não é Jesus, não é realmente Jesus, mas é todas essas outras coisas. E sabe, quando a gente receber essas coisas, a gente vai sair, Jesus fala, Jesus, foi muito bom ficar com você, eu tô indo e é nóis, quando eu precisar de qualquer coisa, tamo aí, viu? Quando eu precisar de qualquer coisa, eu volto. Só que não foi pra isso que nós somos chamados. Nós somos chamados pra ter um relacionamento com Deus e conhecer quem Ele é. Então, sabe, pode até ser que você pense, mas eu tô aqui, eu recebi a bênção e continuo aqui. Sabe qual é o pior? O pior é que, mesmo que a gente continue recebendo as nossas bênçãos, recebendo bênçãos na área financeira, recebendo o cônjuge, recebendo as promoções, recebendo a família, recebendo as soluções dos problemas, se a gente realmente não conhecer Jesus e ir até Ele só pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é, a gente pode viver uma vida todinha indo à igreja, buscando, quando está acontecendo alguma coisa a gente faz uma campanha, começa a ler a Bíblia, começa a orar de madrugada. Só que a gente pode fazer tudo isso e no fim a gente não vai conhecer Jesus. A gente pode fazer tudo isso, conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma, porque afinal você nasceu para conhecer a Deus e se a gente viver sem conhecer a Deus não valeu a pena viver. A gente viveu em vão. E se a gente não conhece Jesus, a gente não crê que Ele é o Filho de Deus e a gente não é salvo, porque Jesus morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. E como que a gente mostra que a gente crê? Através das nossas ações, através da nossa obediência. Então a gente vai passar a vida toda adorando a um Deus verdadeiro como se ele fosse falso e no fim a gente ainda vai para o inferno. E mesmo que a gente sirva a Deus não pelas bênçãos, mas pela vida eterna, se a gente não conhecer Jesus de verdade, não ter essa revelação,
a gente vai continuar indo para o inferno. Então o que a gente precisa? Conhecer a Deus, conhecer o abençoador, não só pelas bênçãos, mas por quem Ele é. Conhecer o Salvador, não só para não ir para o inferno, mas porque Ele me salvou e Ele me amou e eu quero mergulhar nesse amor. E foi exatamente isso que esse homem fez. Ele falou, eu quero te servir por algo que você pode me dar, e não por quem você é. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para conhecer quem Ele é e viver o extraordinário, a partir do nosso relacionamento com Deus. E também, no versículo 61, tem outro que fez algo muito parecido, e disse assim, outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes eu despeça da minha família. E 62, mas Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então o que esse homem fez? Falou, Jesus, eu vou te servir, mas deixa eu ir primeiro, beijar a minha família, despedir da minha família. Ou seja, o que ele fez? Ele falou, Jesus, eu vou te servir, mas eu vou colocar uma condição aqui, tá bom? Então assim, eu vou te servir se você deixar eu ir lá despedir da minha família. E às vezes a gente faz isso, a gente fala, Jesus, eu vou te servir se você converter o meu marido. Jesus, eu vou te servir se você me der um marido, uma esposa. Jesus, eu vou te servir se você me der esse emprego. Jesus, eu vou te servir se você me der esse livramento. Jesus, eu vou te servir se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo. E pelo contrário, quer dizer ainda mais que a gente não conheceu a Deus. Porque nós somos, se fala Senhor, quem é que manda? É o Senhor ou o escravo? É o Senhor. Então não tem como eu falar Senhor, Jesus, eu vou te servir se você fizer isso. A gente está colocando ele como um escravo, como um gênio da lâmpada. E a gente vai estar querendo as bênçãos dele, não quem ele é. Então se eu falo, ele é o meu Senhor, eu sou escrava dele, eu sou serva dele, eu vou fazer tudo o que ele manda. E não eu vou ficar usando ele para satisfazer os meus desejos como um gênio da lâmpada. Então, às vezes a gente coloca imposições. Olha Deus, se você fizer isso, essa condição, essa é a minha condição para te servir, essa é a minha imposição para te servir. E se ele não fizer, a gente vai deixar de servir. Por quê? Porque a gente é condicionado a ir até Jesus e não por quem ele é. Então, sabe? Ou quando a gente quer alguma bênção, quando a gente fala, Jesus, se você fizer isso, a gente está falando assim, Jesus, eu quero te adorar não por quem você é. Eu quero ter um relacionamento não por quem você é, mas pelo que você pode fazer, pelo que você pode me dar. E isso quer dizer que a gente não conheceu a Jesus. E a gente ainda não entendeu o chamado dele para nós. E teve outro no versículo 59, que Jesus realmente chamou ele. Jesus falou assim, outra pessoa, e a outra pessoa ele disse, siga-me. Então Jesus virou para um e falou, siga-me. E ele falou assim, o homem respondeu, Senhor, deixe primeiro eu sepultar o meu pai. Versículo 60. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Sabe, se a gente pegar só essa imagem de Jesus, desse negócio que a gente fez, é um grosso, né? O cara morreu ali e ele já tá tipo, não, meu filho, deixa que sepultam lá, não tá nem aí pra sua família, vai. Ou tipo, olha, meu querido, você quer me servir, né? Mas eu não tenho nem lugar de ficar. Se você não tiver uma casa ou uma mansão aí pra me acomodar, eu não quero você não. Ou tipo, olha meu querido, você botou a mão na arada, vai estar olhando pra trás, como é que é? A gente pode pegar essa imagem de Jesus, mas se a gente entender realmente o que ele tá falando, a gente vai ver o coração de Jesus. E aqui Jesus falou, siga-me. E a resposta dele foi, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E sabe, sobre a lei dos judeus, era um ato de honra e uma grande obediência um filho sepultar os seus pais. Era o dever do filho, era assim, um dos deveres principais dos filhos. E Jesus ele fala assim, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, o que Jesus está falando? Eu quero que você me siga a partir de um comando que eu te dei. Não do que você acha ser certo ou errado. Não o que você pensa ser correto ou não correto. Porque se a gente falar, Jesus, eu vou te servir no que eu concordo com você e o que eu não concordo, eu não vou te servir não vou te obedecer não, porque eu não concordo, Jesus, eu não acho certo, sabe? Então a gente também está sendo condicionado, a gente também está colocando condições. Eu vou te servir se tiver de acordo com o que eu quero. Eu vou te servir se tiver de acordo com o que eu penso. E sabe,
A palavra fala em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne é para glorificar o Senhor, é para honra e glória do Senhor. Então, se você conheceu a Deus, se você foi chamado por Deus, a sua resposta deve ser: Jesus, o que você falar, eu vou fazer. Eu achando certo nos meus padrões ou não, eu vou fazer. Porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E se eu e você nascemos para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus e entender que Ele é o caminho, que se a gente vai chegar a Deus somente através de Jesus. Não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus é o único caminho que leva a Jesus, a Deus. E se a gente quer trilhar por Jesus, quer obedecer a Jesus, a gente precisa entender que Ele é a única verdade, que não é o que eu penso, não é o que fulano pensa, o que ciclano pensa, não é o que aquele pastor famoso pensa, não é o que uma pessoa aí pensa, é o que Jesus fala. Não é o que eu acho ou não acho, é o que Jesus diz que é verdadeiro, e eu preciso tomar aquilo por única e absoluta e verdadeira verdade. Entendeu? Então não tem outras verdades, é uma verdade só. E essa verdade é Jesus Cristo. E eu entendendo que Ele é a única verdade, eu vou obedecê-lo e vou ter vida. E aí sim eu vou poder chegar a Deus. Porque se eu não tenho Jesus, eu não tenho vida. E não posso ter muito menos a vida eterna. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso estar na vida eterna, conhecendo a Ele todos os dias por toda a minha eternidade. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Jesus. E para conhecer a Jesus, eu preciso entender que Ele é única e absoluta verdade. Não é o que eu penso, não é a minha justiça própria, mas é o que Ele pensa, o que Ele fala e o que Ele diz ser justo ou não. Por isso a palavra fala em Romanos 12:2 para a gente não se conformar com esse século, mas renovar nosso entendimento, renovar nossa mente em Jesus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O negócio é que a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, agindo com a nossa própria verdade, agindo com a nossa própria justiça, do que é certo, do que é errado. Mas não tem como. A gente só vai viver os planos de Deus para nós, a gente só vai ter a vida eterna se a gente andar por Jesus, se a gente tomar o que Ele fala por verdadeiro. Então não tem como eu conhecer a Jesus e falar: Jesus, eu quero te servir só se você fizer isso e fizer aquilo, por isso, por causa daquilo. Ou se falar: Jesus, eu vou te obedecer só se eu concordar. Não, se Ele diz, obedece. Porque Ele é a verdade, Ele sabe de todas as coisas. Ele é puro, Ele é santo e Ele sabe o que é puro e é santo. E o que é errado. Entendeu? Então, quanto mais você conhece Jesus, mais você entende o coração dele, mais você pensa como ele, mais você fala como ele, e mais você lida com as coisas como ele, e mais ele vai crescer em você, como é o versículo desse ano, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, para que Cristo vive em mim, alguém precisa morrer. Não tem como duas pessoas viver num corpo só, sabe? Ou é eu ou é Jesus. Ou eu falo sim pro chamado de Jesus, ou eu falo não pro chamado de Jesus. Não tem como eu falar: Jesus, mais ou menos, Jesus, 50%, 50%, tá? Vamos aqui. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu obedeço o Senhor, amanhã eu não obedeço. Não tem como. Ou é sim, totalmente, ou é não. Se é parcial, se não é totalmente, então é não. Então você não está seguindo Jesus. Então, para que Jesus viva em mim, eu preciso morrer. Para que Jesus viva em você, você precisa morrer. A minha vontade, a sua vontade, o meu senso de certo ou errado, o seu senso de certo ou errado deve morrer perante a vontade dele e a justiça dele. Amém? Em Mateus capítulo 10, vamos lá comigo? Mateus capítulo 10. Você vai voltar, se está em Lucas, você vai voltar a Marcos, Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 37, vai falar sobre isso. Vai falar como eu respondo ao chamado de Jesus. E Jesus, ele quer apenas uma única resposta: a minha obediência. A minha obediência completa, a minha obediência integral, sabe?
Tem gente que fala que a obediência é de 3I: inteira, interna e imediata. Inteira quer dizer que eu não vou falar, Deus, eu vou obedecer 90% do que o Senhor fala, porque esses 10% eu não concordo. Não, é 100%. Interna quer dizer que eu não vou estar fazendo só por fazer, mas eu vou estar fazendo de todo o meu coração, entendendo quem Ele é e confiando no caráter dele. E imediata quer dizer que eu não vou falar, Deus, você tem que me convencer primeiro, sabe? Eu não tenho toda certeza, eu não sei se eu vou. Não, se Ele falou, vai, porque Ele vai te dar certeza. E sabe, talvez Ele vai falar pra você fazer algo que você vai falar, gente, sério, Deus, que você tá falando pra fazer isso? Mas se você conhece a Deus, você vai saber quem Ele é. Você vai confiar no caráter dele e vai saber que todas as coisas cooperam para o seu bem, que ele nunca vai querer o seu mal. E se ele tá falando algo para você fazer, se ele tá tirando algo da sua vida, é para o seu bem. Então, por isso, você vai obedecer internamente, porque você conhece a Deus. Se você não conhece, não tem como você obedecer. E se você crê, você obedece. Se você não obedece, então quer dizer que você não crê em Jesus. Amém? Então, Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39. Diz assim: quem ama seu pai e a sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama mais seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me não é digno de mim. 39. Quem se apegar à sua própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Então Jesus está falando assim, eu estou te chamando e eu quero você por completo. Não quero você parcial, eu quero ser o primeiro na sua vida. E a gente pode pensar, nossa, Jesus é carente, né? Porque eu não posso nem amar minha mãe, não posso nem amar meu irmão, não posso nem amar meu filho. Mas se você ama a Deus, você vai amar a sua mãe como nunca. Você vai amar o seu pai como nunca. Você vai amar os seus filhos como nunca. Você vai amar os seus irmãos como nunca. Porque você vai conhecer o verdadeiro amor e você vai saber amar de verdade. E aqui tá falando que se a gente fala, Jesus, olha, eu te amo, mas até tal ponto, fala que a gente não é digno dele. A gente não é digno dele se não for por inteiro. E sabe, essa obediência é loucura. Se a gente pensar, eu tenho que me entregar por inteiro, sabe? É loucura, mas a palavra fala que o evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente vai obedecendo. E quanto mais ele fala pra gente fazer algo que pra gente parece ser loucura, se a gente continuar obedecendo, se a gente continuar conhecendo a Deus, a gente vai entender que aquilo não é loucura, mas é poder de Deus que cura as pessoas, poder de Deus que salva o cativo, ou que salva o pecador, que salva o necessitado. E a gente conhece Jesus e o torna conhecido através da nossa vida, através das nossas pregações, através da nossa vida que é uma pregação. Então, sabe, conheça Jesus e o torne conhecido. Aqui fala que se a gente falar, Jesus, eu amo mais isso, ou colocar outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, a gente não tem amado a Jesus. Mas ele fala, se você quiser me seguir, você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala que se você se apegar à sua própria vida, você vai perder. Porque tudo que vem de nós é pecado. E o pecado leva à morte, então a gente vai perder a vida. Mas se a gente fala, Jesus, para você eu perco a minha vida. Jesus, entre a minha vontade e a sua, eu prefiro perder e obedecer a sua. Entre a minha verdade e a sua, eu prefiro a sua verdade. Entre eu e você, eu prefiro você. Então a gente vai estar perdendo. E a gente vai encontrar a vida de verdade. Uma vida de verdade, uma vida genuína, verdadeira, um amor verdadeiro. E a gente vai ser completamente transformado por esse amor. Amém? Vamos em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, aonde a gente já estava. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25 diz assim: certo dia, um especialista na lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você quer herdar a vida eterna? Que a vida eterna é conhecer, a palavra fala em João 17,3, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, o seu único filho, o único unigênito filho.
Então, quer dizer o quê? Que você nasceu para conhecer Jesus. Essa é a vida eterna. Você quer conhecer Jesus? Você quer dizer sim ao chamado de Jesus? É exatamente o que esse homem está perguntando. E vamos ver o que é que Jesus responde. Porque se ele está respondendo a esse homem, ele também está me respondendo. Ele também está respondendo a você que tem esse anseio. Versículo 26. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Versículo 27. O homem respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Versículo 28. Não está correto. Jesus disse: faça isso e viverá. 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então aqui Jesus falou assim, o mestre dela perguntou para ele: Jesus, como que eu faço para ter a vida eterna? Como que eu faço para conhecer a Deus? Como que eu faço para dizer sim ao seu chamado? E Jesus pergunta, ele devolve com outra pergunta, ele fala assim: o que diz a lei de Moisés? Como você a interpreta? Mudando, quais mandamentos você obedece? Ou quais mandamentos você conhece? O que você acha que seria a minha resposta? E ele fala: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus fala: está correto. Faça isso e você viverá. Então, o que Jesus está falando para ele? Qual mandamento você conhece? Que tanto de mim você conhece? E aquele homem, ele responde. Então, ele fala: obedeça e você vai viver. Então, sabe, nós nascemos para conhecer a Deus e uma forma de conhecer a Deus é com a Bíblia. Com a Bíblia, a palavra de Deus, onde mostra quem Deus é, o caráter de Deus, quem nós somos e o que Ele quer de nós. E sabe, Jesus está falando assim: você pode ter uma Bíblia inteira. Se você não obedecer, nada adianta. Mas você pode ter um pedacinho, um versículo. Se você obedecer aquele versículo, você vai ter a vida eterna. Porque o que Jesus quer de nós? A nossa obediência. Não importa do que tanto nós sabemos. Não importa se você tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, obedecendo os caminhos do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. O tanto que você conhece deve ser o tanto que você pratica. Não importa se hoje você está querendo abrir seu coração para o Senhor, se hoje você está falando: eu quero falar sim para Jesus. Ou se faz um pouco tempo, um mês, um ano que você está obedecendo ao Senhor, não importa o tanto que você sabe, obedeça o tanto que você conhece de Jesus, obedeça o tanto de mandamento que você conhece de Jesus, conheça Jesus e o obedeça. Sabe o que Jesus quer de nós? A resposta que Ele quer de nós é a obediência. E é exatamente isso que ele está falando. E esse mestre da lei, ele não obedecia. Ele sabia, mas ele não obedecia. E aqui no outro versículo ele fala: e o homem, querendo se justificar, começou a perguntar: mas quem é o meu próximo? Então, ele começou a falar: Jesus, mas eu conheço, mas você não está entendendo a minha situação. Você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Jesus, você sabe... Entendeu? Ele não quer desculpas, ele quer a nossa obediência, porque é a nossa obediência que vai provar que o amamos. É a nossa obediência que vai provar que cremos nele. Não são as nossas desculpas e justificativas. Sabe, o nosso discurso nunca vai ser tão bom quanto o de Jesus, quanto mais vai convencer ele da gente não obedecer. O que ele quer é a nossa obediência. Não importa o que você sabe sobre Jesus, obedeça e conheça mais dele e obedeça. Quanto mais você crescer em conhecimento de Jesus, cresça também em obediência. Amém? Porque não adianta você saber. Se você não obedecer, continua sendo desobediência e você ainda vai ser julgado 2 vezes mais porque você sabia e ainda fez errado. Então vamos obedecer ao Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, Deus fala que a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Que Deus se agrada quando a gente obedece muito mais do que se agrada quando o povo oferece sacrifícios. Sabe, a gente não precisa fazer promessas para o Senhor, fazer grandes promessas, grandes coisas, sacrificar o nosso corpo. O que a gente precisa é obedecer, porque nada adianta fazer promessas, nada adianta sacrificar o nosso corpo se a gente não é obediente. O que Ele quer de nós é a nossa obediência, é a única coisa que Ele espera de nós, que Ele quer de nós, é a nossa obediência. Então vamos abrir em João, a gente está em Lucas, vamos abrir em João, capítulo 14.
João capítulo 14, versículo 21, vai falar sobre a resposta que ele quer de nós. Então, o tema da ministração é como responder ao chamado de Jesus com obediência, dizendo sim para tudo que ele falar. Sabe, não, ai Jesus, sim, mas isso, mas aquilo, não, é sim e ponto. É obediência e ponto. Não obediência condicional, não obediência parcial pela metade, mas uma obediência genuína, verdadeira, conhecendo a Jesus e confiando no caráter dele. Amém? A gente vai ver qual é a recompensa desse obediente. João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, como eu sei se eu creio em Jesus? Se eu obedeço. Se eu não obedeço tudo que ele fala, eu não creio em Jesus. Então, a gente precisa crescer em obediência, se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, que a Bíblia fala que ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e perdoar os nossos pecados se a gente os confessar. Sabe, a gente vai errar, mas o negócio não é eu errei, então pronto, acabou. Não, é se arrepender. Ainda há misericórdia pra gente, ainda há perdão pra gente. E crescer em obediência, crescer em comunhão com o Senhor. E a nossa obediência só vai ser verdadeira quando a gente tiver comunhão. Quanto mais a gente cresce em comunhão, mais a gente cresce em obediência. E quanto mais a gente obedece, mais a gente cresce em comunhão com o Senhor. Uma coisa leva a outra. E aqui está falando exatamente isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqueles que conhecem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, se você obedece a Jesus, você o ama, e ele fala, você vai ser amado pelo meu Pai, e eu vou te amar também, e eu vou me manifestar a você, eu vou me revelar a você. Então, a recompensa do obediente é o próprio Jesus. A recompensa do obediente é conhecer mais a Jesus, é ir mais fundo em Jesus. E é exatamente isso que ele quer. Ele nos chama para quê? Para conhecer a ele. Por quê? Porque nós nascemos para conhecer Jesus e o tornar conhecido. E como nós respondemos a Jesus? Através da nossa obediência. E se você quer ser crucificado com Cristo, se você quer que Jesus viva em você, você precisa dizer não para si mesmo e dizer sim para Jesus. Todos os dias, a todos os momentos, e crescer em comunhão com o Senhor. E a sua obediência vai começar a crescer quando você começar a conhecer a Jesus. Quando você começar a parar de ter só acúmulos de conhecimento de Jesus e começar a ter práticas, conhecimentos praticados de Jesus. Então, se você sabia um mandamento, obedeça. Sabe, a gente acabou de falar, ame ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Se você não sabe outro, obedeça a esse. E você vai conhecer Jesus. E você vai ter o próprio Jesus como seu amigo. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas na Tua presença. Que o Senhor possa vir, Pai, perdoando, Senhor. Todas as vezes que dissemos não ao Seu chamado. Todas as vezes que desobedecemos, Senhor, o Senhor, entristecemos o Seu coração. Leva-nos a Te conhecer, leva-nos a ir mais fundo em Ti, Pai. Que venhamos entender que a convicção de que nascemos para Te conhecer. Que nascemos, Pai, para ter um relacionamento contigo. E que venhamos dizer sim todos os dias, a todos os momentos. Que não venhamos acumular conhecimento, mas praticá-los todos os dias. E que, Pai, em nome de Jesus, venhamos crescer em obediência. Que venhamos crescer, Senhor, em Ti. E que a nossa obediência não venha ser condicional, Senhor. Que não venhamos colocar termos. Não venhamos colocar, Senhor, em nome de Jesus, limitações. Mas que a nossa obediência venha ser inteira, Senhor. Radical, Pai. E interna, Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos ter o mal, Senhor, por única, Senhor, e verdadeira verdade, Pai. Única e absoluta verdade, que venhamos Te obedecer, Senhor, e ter a nossa mente renovada. E o que pensamos, Senhor, que não pensamos ser certo, Senhor, que não, Pai, está certo com o Senhor, Pai. O que pensamos ser certo, que aos Seus olhos é errado. Que o Senhor possa vir nos mostrando, Pai, e que venhamos ser obedientes e praticar todas as coisas sobre Ti que conhecemos. Que venhamos crescer em paixão por Ti. Que venhamos crescer, Pai, em prazer na Tua presença. E que venhamos dizer sim todos os dias ao Seu chamado. E que venhamos Te conhecer e passar a eternidade em Te conhecer. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.